Olá pessoal, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Estamos dando continuidade ao estudo da obra Livro dos Médiuns. Vamos falar um pouquinho sobre mediunidade, mas antes o nosso preparo da obra Tempo para Entendimento, mensagens de Francisco Cipriano e Irmã Germana pela psicografia de Celi Durão. A mensagem é compreensão. Hoje quero lhes falar sobre compreensão. Compreensão para suportar seus problemas físicos e seus problemas espirituais. Não basta ouvir, é preciso conhecer, compreender o verdadeiro significado que cada palavra contém. As palavras têm muita força. O entendimento faz com que o comportamento se modifique. Quando se fala de amor, o que significa? Significa compreensão e completa entrega ao objeto amado. Amor aos pais, aos filhos, a seu próximo, a seu companheiro e companheira. O amor é o principal. Quando se ama, o desprendimento de seus sentimentos mais arraigados se faz. No momento em que o amor e a fé se unem, há uma elevação espiritual e, nesse instante, é que se consegue a cura de suas doenças e que se consegue sobrepujar sentimentos menos nobres, como revolta, incompreensão para os problemas que estão passando, mesquinharia. O grande amor é o amor a Jesus, que aqui esteve com o objetivo precípuo de espalhá-lo por entre os homens. Tudo está escrito e tudo é dito e repetido até que a compreensão se faça. Compreender é amar, é aceitar suas provas, procurar pesquisar o porquê de cada coisa que acontece. Quando essa compreensão não for suficiente para ultrapassar suas dores, elevem seus pensamentos em uma prece e roguem ao Pai para que os esclareça e aceitem com resignação até o momento maior que é a passagem pela verdadeira vida. Através da leitura e da busca do entendimento da doutrina de Cristo, vocês estarão se preparando para o encontro da luz, da bondade divina. Tudo tem dois lados. Muitas vezes somos incapazes ou não estamos preparados para ver o outro lado das coisas. Quantas vezes julgamos o outro sem saber as suas razões? Por isso insistimos. Tentem compreender e aceitem seus semelhantes e seus sofrimentos. Aguardem os próximos anos que serão de rápidas transformações. Preparem-se desde já para o terceiro milênio. Será a época da compreensão e do entendimento para muitas pessoas que viveram na ignorância, na falta de discernimento para os problemas terrenos. A falange de São Francisco de Assis retorna à Terra, com mais intensidade para que o caminho seja mostrado. Rezem, orem para que o terceiro milênio seja de compreensão. Novamente lhes digo, transmitam tudo aquilo que puderem, façam-no em progressão geométrica. A elevação de cada um de vocês se dará à medida em que espalhem amor, bondade e o tema de hoje, compreensão. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e de São Francisco de Assis. Então, com essa mensagem, vamos fazer a nossa prece, unindo nossos pensamentos, elevando a Deus, a Jesus, pedindo muita força para que superemos as nossas dores, dificuldades, inspiração para que busquemos caminhos novos em nossas vidas e que nós tenhamos o entendimento, a compreensão, não só das nossas dores, dos nossos irmãos também, compreensão sobre o momento do mundo e sobre o nosso papel aqui como aprendizes do amor. Que Jesus nos dê força, ilumine nossos lares, nossas famílias, nossos amigos, graças a Deus. Então, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao Livro dos Médiuns, vamos entrar no capítulo 10, que fala da natureza das comunicações. É um capítulo bem curto, bem simplesinho, eu vou procurar abordar aqui de maneira bem ampla, porque embora seja curto, é importante como todos os capítulos aqui do Livro dos Médiuns. Quando se fala de comunicação de espíritos, nós temos que considerar o seguinte: da mesma maneira que entre nós existem pessoas frívolas, pessoas brincalhonas, zombeteiras, pessoas
sérias, pessoas preocupadas em ajudar o outro a crescer. No mundo espiritual é a mesma coisa, porque quando a gente desencarna, nós não nos transformamos nem em anjo nem em demônio. Nós somos aquilo que nós somos. A diferença é que do lado de lá, nós nos separamos pela nossa condição vibratória, que tem a ver com as nossas virtudes, com o desenvolvimento moral, ou seja, com o progresso espiritual que nós já fizemos. Essa é a diferença. Como se fosse um edifício de vários andares. Já falamos disso várias vezes e vamos repetir isso aqui. Então, nas comunicações mediúnicas, quem trabalha com reunião mediúnica, por exemplo, onde você tem uma série de médiuns pelos quais os espíritos se manifestam, você vai lidar com esse tipo de variedade de comportamentos, de pensamentos, de sentimentos, como se você tivesse várias pessoas aqui desse plano que você não conhecesse, que chegassem até você, e você tem que conversar para ver qual é a daquela pessoa, onde ela se encaixa. E numa conversa mais profunda, você vai sentir isso. É um trabalho que eu diria, nas reuniões mediúnicas, quase de psicologia também. A pessoa que trabalha na comunicação, na conversa com os espíritos, que é o doutrinador ou dialogador, esclarecedor, tem vários nomes, ele precisa ter esse tato de quem que ele está recebendo ali. Lembrando daquela mensagem de João, né? São João, não acrediteis em qualquer espírito, verificai se o espírito é de Deus. Então, pela comunicação, você sabe mais ou menos onde se encaixa aquele espírito, e reunião mediúnica normalmente é para receber espíritos sofredores. Como é que funciona uma reunião mediúnica para quem nunca participou? Da maneira que a gente faz numa casa espírita. Você tem um grupo fechado normalmente. Normalmente não entram pessoas de fora, não é uma reunião aberta. E você tem uma pessoa que dialoga com os espíritos que se manifestam, que é o doutrinador. Você tem normalmente uma ou duas pessoas que sustentam com prece a reunião, e você tem 3, 4 médios, é variável de casa para casa, que são os médios que a gente chama de incorporação, que recebem os espíritos. Então, essa reunião é feita sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Esse grupo tem que ser um grupo fiel àquele horário. E essa reunião sempre é organizada também no plano espiritual, ou seja, não são apenas pessoas no plano físico reunidas. Você tem toda uma equipe espiritual que também tem compromisso com a reunião, tem horário, e essa equipe espiritual é que normalmente traz os espíritos que vão se manifestar. Numa reunião dessa, acontece muito das pessoas que trabalham nessa reunião que venham espíritos que sejam desafetos do passado, ou seja, uma grande oportunidade para quem trabalha de começar a se reconciliar com seus adversários do passado. Os grandes beneficiados da reunião são sempre os médios que trabalham na reunião, todos da equipe. Mas é óbvio que a espiritualidade traz, na maior parte dos casos, pessoas, espíritos ligados às pessoas que frequentam a casa, que muitas vezes nem sabem disso, que algum desafeto, algum ente querido está sendo auxiliado, está sendo ajudado nessas reuniões. O teor das reuniões nem sempre é divulgado, porque é uma coisa fechada mesmo, é um compromisso da equipe encarnada com a equipe desencarnada. E o objetivo é auxiliar, basicamente, os espíritos sofredores, receber informações da espiritualidade, normalmente quem dirige a casa, a equipe espiritual que dirige aquela casa, e é um trabalho muito bonito. Agora, aqui exige dedicação, seriedade, compromisso de horário, alimentação, uma série de coisas que envolvem a disciplina que precisam ter as pessoas que participam da reunião. Como disse Emmanuel para Chico, né? Precisa 3 coisas. Disse isso para o Chico Xavier
quando ele estava revelando que ele teria muitos livros para psicografar, que ele precisava de 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Basicamente é isso mesmo, disciplina que a gente precisa ter, inclusive disciplina mental. Bom, vou ler aqui alguns itens do capítulo 10 que fala da natureza das comunicações. O item 133. Dissemos que todo efeito que revela na sua causalidade um ato, ainda que insignificantíssimo, de livre vontade, atesta por essa circunstância a existência de uma causa inteligente. Assim, um simples movimento de mesa que responda ao nosso pensamento ou manifeste caráter intencional pode ser considerado uma manifestação inteligente. Se a isso houvesse de ficar circunscrito o resultado, só muito secundário interesse nos despertaria. Contudo, já seria alguma coisa ao dar-nos a prova de que, em tais fenômenos, há mais do que uma ação puramente material. O que Kardec está dizendo aqui? Que nessas reuniões, onde você tem movimentação de objetos, ali você tem um efeito inteligente, tem algo por trás da movimentação daquele objeto. Que se a reunião se limitasse a isso, não teria interesse maior. Nenhum proveito a gente estaria tirando. A não ser que já seria grande coisa, conforme ele diz, que a gente tem a prova de que existe algo do outro lado, de que existe a inteligência, a vida continua do outro lado. Isso já seria muito bom. Mas não daria para explorar muito esse trabalho, se fosse só movimentação de coisas. O caso, porém, muda inteiramente de figura quando essa inteligência ganha um desenvolvimento tal que permite regular e contínua troca de ideias. Já não há, então, simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Os meios de que hoje dispomos permitem que as obtenhamos tão extensas, tão explícitas e tão rápidas como as que mantemos com os homens. Então, se essas comunicações permitem que inteligências venham dialogar para revelar o mundo espiritual, por exemplo, isso muda de figura. Já se torna muito interessante e vale a pena dedicar tempo a isso, porque é uma revelação maravilhosa. E se por trás dessas revelações você tem instruções da espiritualidade maior, coisas que realmente fazem a diferença, que nos colocam para raciocinar, que nos ajudam a mudar a nossa conduta, que nos aproximam de Deus, de Jesus, isso muda de figura muito mais ainda. Então, Kardec está dizendo aqui que essa segunda situação é a que prevaleceu, que o levou a esse interesse em estudar a mediunidade, estudar o mundo espiritual e nos trazer o espiritismo, o estudo do espírito. Nos itens seguintes, ele vai falar dos tipos de comunicações. Eu falei para vocês que aqui do nosso lado existem pessoas grosseiras, não tem isso? Que falam coisas, às vezes, chulas. Você tem pessoas frívolas, pessoas amáveis, pessoas que te trazem conhecimento, que te fazem raciocinar. Do lado de lá a mesma coisa. Então ele vai classificar o tipo de comunicação. No item 134, comunicações grosseiras. O que são as comunicações grosseiras? Comunicações dos espíritos para os encarnados. São as concebidas em termos que chocam o decoro. Só podem provir de espíritos de baixa estofa, ainda coberto de todas as impurezas da matéria, e em nada diferem das que provenham de homens viciosos e grosseiros. Repugnam a quem quer que não seja inteiramente baldo de toda a delicadeza de sentimentos, pela razão de que, acordemente com o caráter dos espíritos, elas são triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Ou seja, são aqueles espíritos que, quando se manifestam, mostram o que eles têm na mente, no coração, como a gente vê aqui no plano dos encarnados. Você tem que virar o ouvido para lá. No caso de uma manifestação, o dialogador que recebe um espírito desse
vai entender a natureza desse espírito e vai tentar sensibilizá-lo para que ele mude um pouco a conduta, a maneira dele pensar, de ele ver a vida. Mas existem essas comunicações grosseiras. 135. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Ou seja, eles se comunicam e não estão nem aí para a qualidade da mensagem. São espíritos que se manifestam como certas pessoas aqui no nosso plano, em que parece que nada de sério eles têm, né? Na mente, no coração. Então, não podem colaborar muito conosco. Quando se manifestam, normalmente é para serem ajudados, para se despertar neles um interesse maior em aprender as coisas, em olharem para eles mesmos, elevar o padrão de pensamento. Então, normalmente, numa manifestação dessa, tanto a primeira, as grosseiras, como as frívolas, o doutrinador tem que usar de muita paciência, de muito amor, para orientar esses espíritos. Vem as outras duas, nos itens 136 e 137, da natureza das comunicações. São as comunicações sérias, na 136, e as instrutivas, na 137. Essas nos ajudam muito quando se manifestam espíritos que vêm trazer realmente informações que fazem a diferença, que nos ajudam a até tomar um rumo, muitas vezes, na nossa vida. As comunicações sérias são ponderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que isenta de frivolidade e de grosseria objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular, é por esse simples fato uma comunicação séria. Muitas vezes, numa reunião mediúnica, quando vem um espírito, ele pode se manifestar para algum dos que está ali participando. É de caráter particular, mas pode ser de caráter geral, para orientar, por exemplo, a casa espírita. Em alguns congressos espíritas, você tem manifestações de espíritos, como é o caso do nosso Divaldo, né? Que é um médium completo, e ele recebe, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes. É muito comum nos congressos da FEB, e vem trazer informações para os espíritas. São informações sérias e, pulando para o item 137, manifestações também instrutivas. Instrutivas são as comunicações sérias, cujo principal objeto consiste no ensinamento qualquer, dado pelos espíritos, sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Então eu vou mostrar para vocês agora um videozinho de uma comunicação do Dr. Bezerra de Menezes através do nosso querido Divaldo Franco. Nessa comunicação que aconteceu num congresso, Divaldo está falando normalmente, sempre muito inspirado, certamente com a presença de vários espíritos, quando de repente ele começa a mudar o tom de voz, a fisionomia, e você sente perfeitamente quando um outro espírito se sobrepõe ao Divaldo e começa a falar. Esse tipo de comunicação, esse tipo de mediunidade é chamado de psicofonia. É quando um espírito se manifesta através do médium e o médium fala. Essa comunicação, obviamente, sendo no Dr. Bezerra, ela é séria, item 136, e ela é instrutiva, item 137. E essa comunicação fala desses novos tempos, da transição, dos tempos de sombra, dos tempos de luz. Vamos ouvir, então, Dr. Bezerra de Menezes, numa psicofonia através do nosso Divaldo Franco. É um videozinho de 6 minutos, vocês vão gostar. Deixo com vocês o vídeo. Estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial.
a data da mudança do mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra, lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não mais é possível. Firmastes, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus antes de mergulhares na indumentária carnal, de servi-lo com abnegação e devotamento. Prometestes que lhe seríeis fiel, mesmo que vos fosse exigido o sacrifício, alargando-se os horizontes deste amanhecer que viaja para a plenitude do dia. Exultemos juntos, os espíritos desencarnados e vós outros que transitais pelo mundo de sombras, mas além do júbilo que a todos nos domina, tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exornam à existência no corpo ou fora dele. Deveremos reviver os dias inovidáveis da época do martirológio. Seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho. O testemunho silencioso nas paisagens internas da alma. O testemunho por amor àqueles que não nos amam. O testemunho de abnegação, no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Iniciada a grande transição, chegaremos ao clímax, e na razão direta em que o planeta experimenta as suas mudanças físicas, geológicas, as mudanças morais são inadiáveis. Que sejamos nós aqueles espíritos espíritas que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Que outros reclamem, que outros se queixem, que outros deblaterem, que nós outros guardemos nos refórios da alma o compromisso de amar e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Jesus, filhas e filhos queridos, espera por nós. Que seja o nosso escudo, o amor. As nossas ferramentas, o amor. E a nossa vida, o hino de amor, são os votos que formulamos,
os espíritos espíritas aqui presentes e que me sugeriram representá-los diante de vós. Com muito carinho, o servidor, o mínimo e paternal de sempre, Bezerra. Muita paz, filhas e filhos do coração. Então, pessoal, esse é o nosso querido Dr. Bezerra se comunicando através de Divaldo Franco, uma comunicação muito séria, de caráter instrutivo e que nos fala desses tempos que nós estamos vivendo. Essa comunicação, essa mensagem tem alguns anos já e ela é bem atual. Então, Dr. Bezerra fala da grande noite que cede lugar ao amanhecer de uma nova era, do compromisso que nós temos com Jesus, de servi-lo com abnegação, com devotamento. Nós quem? Principalmente aqueles que vieram com a bênção de uma mediunidade mais ostensiva para resgatar os seus erros e ajudar a espiritualidade nessa obra da transição do planeta, de mudança para mundo de regeneração. Promessa que foi feita lá em cima, porque há um planejamento reencarnatório e ninguém vem médium ostensivo a troca de nada. E essa promessa era de ser fiel a Jesus, a obra de Jesus de implantação do amor na Terra, porque em encarnações passadas esses médiuns não foram tão fiéis a Jesus. Que era a hora do testemunho, de ajudar os que se comprazem em criar dificuldades, aos espíritos zombeteiros, aqueles com o coração endurecido, aqueles que ainda se voltam ao mal, e que chegou o momento da grande transição, e que ele dizia que estamos chegando ao clímax. Bom, nós chegamos ao clímax, e com grandes mudanças físicas, geológicas, mas as mudanças morais, elas são inevitáveis. E o que nós vivemos hoje no mundo, no Brasil e no mundo? Choque de ideias. Parece que há dois grupos, duas correntes em choque. E essas mudanças são inadiáveis, Então ele faz um apelo, num congresso espírita, ele faz um apelo aos espíritos espíritas que trabalhem com amor. E que ele, Dr. Bezerra, representa esse grupo de espíritos espíritas. Nós sabemos que no plano espiritual os espíritos não se dividem por crença religiosa. Ele está falando isso no sentido daqueles que compreendem a grandiosidade da obra que a espiritualidade mandou através de Kardec. Porque, afinal de contas, o espiritismo, muito mais do que ser uma religião, ela é um conjunto de informações que nos foram trazidas pelo próprio Jesus, através de vários espíritos. Ele lá atrás, Jesus anunciou o envio do Consolador. Então o espiritismo é muito importante nessa parte filosófica, na parte científica. Para quê? Só para adquirir o conhecimento? Não. Para nos levar à reflexão e às mudanças morais, a mudança de comportamento, a mudança de atitude. Para isso que serve o conhecimento, para a mudança. É um trabalho que a espiritualidade faz de amor, de caridade, caridade moral. Então, quando numa reunião mediúnica os médiuns se dedicam, se sacrificam, é caridade que eles estão fazendo, caridade moral. Muitas vezes é trazido um espírito numa reunião e por trás daquele ser existe um grupo enorme ligados a ele. E quando você consegue resgatar um desses seres, aquela multidão vem junto. Então não dá para quem está na carne, que trabalha numa reunião como essa, aquilatar a importância de você resgatar uma pessoa, um grupo que está em sofrimento. Então, eu acho que nós podemos pular esse capítulo, da natureza das comunicações. Então, é um capítulo curtinho, mas bem importante. Então, tenham sempre em mente que no plano espiritual nós vamos encontrar personalidades
consciências muito parecidas com as que tem aqui, com a sua diversidade. E cabe, então, a quem trabalha com mediunidade ter esse discernimento, ter essa percepção de quem está se comunicando, que natureza de espírito que se comunica. No capítulo 11, que também é um capítulo curtinho, hoje vai dar para falar desses dois, Kardec nos fala, ou melhor, a espiritualidade nos fala, e Kardec classifica, codifica essas informações. O capítulo 11 trata da sematologia e da tipologia. E é muito simples de entender. Item 139. As primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas, ou da tipologia. É isso que é a tipologia. Quando nós estudamos, lá no início, as reuniões de materialização, reuniões onde havia pancadas, que os espíritos combinam os fluidos dele com o ectoplasma do médium e fazem movimentar coisas e batidas, isso é tipologia. As pancadas é uma maneira de comunicação do espírito através de pancadas. Se comunicou através de pancada, é tipologia. Muito comum no início, ainda acontece, e normalmente o espírito também usa isso, as pancadas, para chamar a atenção. A pancada em si não é uma comunicação inteligente no sentido de passar alguma informação. Mas quando essa pancada tem uma ordem, quando, por exemplo, você combina com o espírito, você está batendo aí, será que é o vento lá em cima? Se for um espírito, eu vou fazer pergunta, uma pancada é sim, duas é não. E o espírito começa a te responder, aí por trás daquilo tem uma comunicação inteligente, tem uma mensagem. Você cria um meio de comunicação. Então, tipologia é comunicação por pancadas, tá bom? 140, eu vou ler esse itemzinho, esse pedaço que é importante. É de notar-se que quando se emprega esse meio, o espírito usa também de uma espécie de mímica, isto é, exprime a energia da afirmação ou da negação pela força das pancadas. Ou seja, pela natureza da pancada, um sim, um não, mas pode ser um não assim, bum, batendo uma pancada forte, é um não enfático. Então ele está falando disso aqui, que a gente tem que notar isso, porque você percebe o sentimento que tem por trás do espírito. Também exprime a natureza dos sentimentos que o animam. A violência pela brusquidão dos movimentos, a cólera e a impaciência, batendo repetidamente fortes pancadas, como uma pessoa que bate arrebatamente com os pés, chegando às vezes a tirar ao chão a mesa. Quem é que já viu reuniões em que o chefe bate na mesa, está danado da vida? É isso aí. Então, pela natureza das pancadas, você também percebe o sentimento do espírito. Se quer dirigir-se diretamente a um dos assistentes, para ele encaminha a mesa com brandura ou violência, conforme deseje testemunhar-lhe afeição ou antipatia. Essa, propriamente falando, a sematologia ou linguagem dos sinais, como a tipologia, a linguagem das pancadas. Eis aqui um exemplo notável. Ele vai dar um exemplo de sematologia, ou seja, pela natureza da pancada, e aí a gente está falando das comunicações de efeitos físicos, você sente a afinidade ou não daquele espírito. Se é um espírito que está vindo numa reunião mediúnica, por exemplo, que está revoltado, violento, e ele começa a mexer tudo. Quando ele se manifesta dessa maneira, Kardec chama isso da sematologia. O espírito está se manifestando, ele está dizendo para o cidadão, eu estou com esse estado de espírito. Vocês lembram do filmezinho que eu passei na semana passada? Quem não puder ver, veja. Os Outros. Há um trechinho desse filme Os Outros, com a Nicole Kidman, numa reunião mediúnica, onde tinha uma família numa casa,
o tema era a Casa Mal Assombrada, onde de repente eles batem, os papéis são jogados, eles ficam revoltados, eles ficam, na verdade, assustados e manifestam o seu estado de espírito através daquela comunicação violenta. Isso é sematologia. Eles estão dando sinais de que estão revoltados, não aceitam aquilo que é dito. Que a médium, na ocasião, disse que eles estavam desencarnados, eles estavam mortos. E eles gritavam, nós não estamos mortos, e sacudia a mesa. Isso é sematologia, é linguagem por sinais. Eles estão manifestando de forma violenta o estado de espírito deles. Um caso muito conhecido, origem até do espiritismo, antes mesmo de Kardec, aconteceu nos Estados Unidos, o caso das irmãs Fox. Muitos de vocês devem conhecer isso. Para quem não conhece, até pelo caráter histórico, já que a gente está falando desse assunto das pancadas, foi assim que se iniciou toda a comunicação da espiritualidade para nós, de forma assim mais organizada. Quer dizer, a espiritualidade maior permitiu que um determinado espírito se apresentasse às irmãs Fox e usou isso para despertar a humanidade. E depois, em Paris, isso começou a acontecer intensamente. Comunicações por pancadas, mesas girando. Foi o início da grande vinda daquela espiritualidade maior para nos trazer essas informações novas, o Consolador que Jesus havia prometido. E tudo começou com um espírito sofredor, chamando a atenção de duas pessoas, as irmãs Fox, que moravam na casa. Aí envolveu a família toda, a mãe. Então vou passar um videozinho para vocês, ele é de 3 minutos, 35 segundos, das irmãs Fox. Pela história do espiritismo, é bom que todos conheçam. É um filme muito bem feitinho. Vejam o filme. Em 11 de dezembro de 1847, uma família de origem alemã se instalou em uma modesta casa no vilarejo de Riedesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos. A família Fox era formada pelo Sr. John Fox, sua esposa Margaret Fox e seus filhos, entre eles as 2 filhas, Kate e Margaret, como a mãe. Fenômenos interessantes passaram a acontecer na casa 2 meses depois da família chegar. Eram batidas leves, arranhões nas paredes e nos móveis. Os ruídos aumentavam cada vez mais. Na noite de 31 de março de 1848, houve uma série de sons muito fortes e contínuos. A garota Kate desafiou a força invisível a repetir, com algum barulho, a quantidade de palmas que ela batia. A resposta foi imediata. Margaret Fox, a mãe, fez um teste. Perguntou algo que somente ela ou algum familiar podia responder. Perguntou as idades de seus filhos. A resposta veio com exatidão. Perguntou se era um espírito que batia. 2 pancadas responderam sua pergunta. Assim, Margaret iniciou uma espécie de entrevista, onde acabou descobrindo que aquele era um espírito de um homem que foi assassinado naquela casa e que seus restos mortais estavam enterrados na adega. Através de combinação alfabética com as pancadas produzidas, chegou-se à identidade da vítima. Descobriu ainda o assassino. A família chamou os vizinhos para que estes presenciassem os fenômenos. Assim, em poucos dias, a casa passou a ser visitada por um número cada vez maior de curiosos. Na época dos fenômenos, as 2 garotas, Margaret e Kate, foram afastadas de sua casa
pois suspeitavam que os fenômenos eram ligados à presença de ambas. Entretanto, os ruídos acompanharam as irmãs Fox. Em algum tempo, os fenômenos já aconteciam nas residências de outras famílias. Isso fez com que surgisse uma onda espiritualista que passou da América para a Europa, onde o terreno já estava preparado para o estudo, aliada ao desenvolvimento científico. A forma mais comum de manifestações na Europa foi a das mesas girantes, fenômeno que chamou a atenção de filósofos como o intelectual Denisard Hippolyte Léon Rivail, futuro Allan Kardec. Bom, viram como aconteceu com as irmãs Fox? Seria aquela casa mal assombrada, né? Mas aquele espírito estava se comunicando para quê? Para que elas ficassem cientes de que, na verdade, o corpo desse espírito estava enterrado ali entre paredes. Ele foi assassinado e o corpo foi deixado ali. E através de pancadas, então, se estabeleceu uma comunicação. Elas tiveram essa iniciativa, né, de tentar se comunicar ao invés de fugir. Deve ter sido assustador, não é nada agradável isso, mas elas conseguiram manter uma comunicação. Depois foram retiradas dali e esse foi o início, né? Depois, na França, isso começou a acontecer muito. No item 141, olha o que Kardec diz. Não tardou que a tipologia se aperfeiçoasse e enriquecesse com um meio de comunicação mais completo, o da tipologia alfabética, que consiste em serem as letras do alfabeto indicadas por pancadas. Foi por isso que eu passei o caso das irmãs Fox. Ou seja, a comunicação foi por tipologia, pancadas, e tipologia alfabética. E aí Kardec já começa a classificar vários tipos de manifestações, mas vamos ver mais à frente os vários tipos de mediunidade. É importante que vocês leiam, porque eu não vou conseguir aqui falar tudo, ficaria muito, talvez, maçante eu ficar repetindo os tipos de mediunidade. Isso é mais à frente um pouquinho. Leiam sempre o livro, o capítulo que a gente está estudando. Nós vamos passar agora, no próximo estudo, para pneumatografia, ou escrita direta. Também a pneumatofonia, vamos ver o que é isso. É tranquilo. E no capítulo 13 ele começa a dar uma pincelada na psicografia. Então leiam esses dois capítulos, o 12 e o 13, para o próximo estudo, para vocês aproveitarem mais. Na pior das hipóteses, por favor, acompanhem o que eu estou falando com o livro, e se não leram, leiam depois para aproveitar bem o estudo. É muito importante que nós formemos nas casas espíritas pessoas com conhecimento sólido sobre mediunidade. Esse nosso estudo, eu creio que incentiva a leitura, esclarece algumas coisas, mas cabe a cada um se aprofundar. Nós temos obras como essa aqui, Missionários da Luz, que faz parte daquele grupo de obras que a gente chama a série A Vida do Mundo Espiritual, de André Luiz, Espírito André Luiz. E nessa obra, André Luiz nos mostra uma reunião mediúnica sobre a ótica dos desencarnados. É muito interessante. Então, tudo que eu estou falando aqui, ele vai descrevendo na ótica dele. Ele tem lá um instrutor, um mentor, e ele acompanha, ele vai numa casa espírita, ele acompanha uma reunião, ele acompanha os médiuns. E é muito interessante, então, e dá, assim, para nós a dimensão da importância do trabalho que é realizado. A seriedade. Nós estamos sendo observados por uma multidão de espíritos até elevados. E é uma oportunidade enorme trabalhar na mediunidade. Mas eu repito também, na casa espírita, nem sempre o médium vai poder trabalhar uma manifestação mediúnica desse tipo. A gente tem que dar um valor a todas as tarefas. Servir a copinho de água fluidificada, trabalhar numa evangelização, trabalhar servindo quentinha para os moradores de rua, trabalhar em cursos, em estudos,
O médium, ele vai sempre se acalmar, ele vai sempre se tranquilizar quando ele estiver servindo. E no momento certo que ele tiver que trabalhar em alguma comunicação, ele vai ser usado. Nem toda casa tem reunião mediúnica suficiente para todo mundo, e nem às vezes a casa tem reunião mediúnica, não é toda casa espírita que faz isso. Cada uma tem uma característica, mas mais voltada ao estudo, outras, quando tem reuniões desse tipo, são mais restritas. Então, calma, tranquilidade. O importante é estar servindo. É o compromisso com Jesus, que o Dr. Bezerra falou. Isso é o que importa. Estar trabalhando no bem e você estar se modificando, usando o conhecimento, usando todas essas informações, as comunicações, para você se transformar, para você acender a sua luz, para você se iluminar, para você se elevar. Se estiver fazendo isso, está fazendo bom uso de toda a informação que a gente dispõe. Mas o nosso tempo por hoje encerrou. Agradeço muito pela atenção. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.